Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Todo mundo deve saber, né, que a Abril estava publicando aquela coleção das obras completas do Barks, que é essa daqui. Eu já fiz um vídeo sobre elas aqui no canal. Era uma coleção bem bacana, é uma pena. Foi uma das coisas que eu mais sinto falta pela Abril ter morrido, era essa coleção aqui. Era cheio de curiosidades e um acabamento legal. Mas enfim, ela acabou, a gente teve, sei lá, umas 10 edições, se não me falha a memória, lançada aqui. Já que não tem nenhuma previsão de outra editora pegar essas coleções, eu resolvi ir comprando aos poucos as edições que faltam lá de fora lá. E eu comprei a primeira agora só pra fazer o teste e ver como é que é a edição original. Ela chegou hoje aqui. Eu escolhi comprar uma do Tio Patinhas porque a Abril estava priorizando lançar só as do Donald antes. Ela não tinha lançado nenhuma que são história da revista do Tio Patinhas. E também porque eu gosto bastante dessa história aqui da Coroa Perdida de Gengis Khan. Quis começar por ela. Também não vou seguir uma ordem, não vou comprar todo mês porque eu não tenho dinheiro para isso, mas enfim. Mas eu acho que é uma coleção que vale a pena ter completa, mesmo que ainda não tenha sido completada lá fora. É um pouquinho maior que a edição que a Abril estava lançando aqui. A Abril deu uma diminuída. Não sei se dá para dar uma conferida aí. Por mais que seja legal ter a arte grande assim, admito que essa da Abril era mais fácil de ler. Essa daqui dá até um certo peso para dar uma lida. Mas enfim, eu trouxe essa daqui mais para comparar o tamanho mesmo. Enfim, vamos comentar aqui. Dar uma olhada primeiro, passar aqui. Do Scrooge, a gente tem uma imagenzinha do Scrooge aqui. E tem o título no formato da nossa coleção, final de coleção também. A gente tem aqui a FB, que é de Fantagraphic Books, né, que é a editora do Karl Barks. O formato editorial é a nossa edição, a única coisa é um pouquinho menor, como eu falei. É basicamente uma tradução da revista original. Tem lá muita diferença, como vocês podem ver. Aqui a gente tem até a página aqui do índice do editorial, que é bem parecida. Aí aqui tem as edições que já foram lançadas antes dessa daqui, né? A Donald Duck e a Natal nas Montanhas. Essa edição aqui é a terceira do Tio Patinhas. Antes a gente teve Só um Pobre Pato, que é o Only a Poor Old Man. E as 7 cidades do ouro, que é a cidade de Cibola lá. Aqui a gente tem o índice, todas as histórias, foram escrito e desenhado pelo Barks. Aqui a gente tem a Coroa Perdida de Gengis Khan, efetivamente, que é a primeira história. Eu gosto bastante dela. É uma das clássicos do Barks. Inclusive, falando em clássico, eu falei que eu comprei mais por causa da Coroa Perdida. Eu não tinha chegado a olhar as outras histórias que tinha nela antes, depois de ler, né? Nesse começo da história do Tio Patinhas aqui, que ela vem seguindo a ordem das revistas do Tio Patinhas lá nos Estados Unidos, né? Nesse começo das edições, Barks estava muito prolífico. São várias histórias memoráveis, como por exemplo a gente tem a Coroa de Gengis Khan aqui. Não vou perder muito tempo comentando elas. Aí a gente já tem aqui os Fabricantes de Terremotos, que é outra história clássica dele. Acredito que todo mundo saiba, né? Que é aquela história dos fairies e dos termes, que são as criaturas que vivem embaixo da terra e provocam terremotos com as Olimpíadas dele, né? Inclusive, tanto essa do Fabricante de Terremotos quanto a do Coroa de Gengis Khan aqui, elas foram adaptadas para a série clássica de DuckTales. E essa daqui teve a aparição dos Terrys e dos Fermes na série nova. Tem outra história ótima. Eu não canso de falar que o Barks é genial. Aqui a gente tem algumas histórias curtas. Eu não vou comentar muito essas outras histórias aleatórias, que é muita coisa. Vale só para dar aquela folheada básica. Assim, essa história aqui nessa coleção do Barks aqui, assim como tinha acontecido na melhor da Disney, que a Abril também lançou,
Ela tem umas páginas a mais que foi tirada da versão original, mas eles conseguiram recuperar. Tem um texto sobre isso aqui no final da revista. Aqui a gente tem o segundo pato mais rico do mundo, que também além de ser a história da disputa de barbante conhecida por aí, é a estreia do McMoney. Também é outra história clássica. Só essas 3 histórias já valeriam esse volume aqui, que é a primeira aparição do McMoney antes deles se conhecerem. Conhecerem de fato, né? Que eles se encontram no navio. Enfim, eu acho que espero que vocês tenham lido essas histórias todas, que são histórias que fã de Disney tem que ler. Essa sequência da disputa de barbante é fenomenal. Eu lembro quando eu li ela pela primeira vez no Disney Especial, Os Colecionadores. Por falar em DuckTales, aqui a gente tem outro. Eu fiz um vídeo, tem uns vídeos antigos aí que eu fiz das referências na série antiga de DuckTales, nas referências dos quadrinhos. E essa história foi citada porque é a história que o Tio Patinhas faz a caixa forte móvel que tem lá no primeiro episódio da segunda temporada. Primeiro não, né? No arco do Robopato da segunda temporada de DuckTales, titulado Super DuckTales. Essa beca longa, há muito tempo atrás, Tio Patinhas é hipnotizado e volta no tempo, descobre que um antepassado dele enterrou os tesouros antigos. E ele e o imediato Donald são os únicos que conhecem, e o Donald tanto ele quanto o Donald no presente vão atrás do tesouro. Legal que recentemente não, já faz mais de um ano, que abriu de publicar. Mas uma das últimas histórias do revista do Tio Patinhas teve até uma história que esse imediato Patinhas aqui, ele voltou a aparecer numa história. Ele foi relembrado. E era uma história bem legal, que tinha umas referências tanto a essa história como a outras do Barcos. Inclusive, essa história inclusive aqui, ela no vídeo passado aí da revista do Donald que eu publiquei, eu comentei sobre a Brutópia, que ela tinha surgido pela primeira vez numa história do Barks, por coincidência. Realmente eu não lembrava que ela estava nesse volume. É essa história aqui que aparece a Brutópia pela primeira vez. Eles são os adversários aqui do Tio Patinhas na busca desse o elemento mais raro do mundo aqui. Fez até um link sem querer com o vídeo passado aí. Bem legal. O que mais que tem pra comentar? A Terra dos Pequenos Índios. A dos Índios Narigudos. É outra história conhecida do barco, mas pra ser sincero eu não sou lá muito fã dela não. Não acho ela grandes coisas. Mas fica a menção a ela aqui. E tem a corrida de barcos aqui, a história do passado do Tio Patinhas. Foi inclusive citada na saga do Tio Patinhas pelo Dom Rosa. E aqui a gente tem o textos, como tinha na nossa edição, os textos sobre as histórias, comentando sobre elas, algumas curiosidades, assim como tinha na nossa. Assim como tinha, não, é a mesma coisa, né? Praticamente são os mesmos caras que falam. Tem os textos legais, tem os textos que é só encheção de linguiça. A gente tem as capas das edições originais que saiu ela, deixa eu voltar aqui. Tio Patinhas 13, Tio Patinhas 14. A revista do Tio Patinhas era trimestral. Aí todas elas tem aqui a março a maio, que a gente tem essas curiosidades que eu falei. Um rascunho do que seria a capa, só que no lugar da Margarida tá essa personagem aleatória aqui. Enfim, tá, mais uma capa.
E aqui a gente tem um pouco da vida do Barks. E aqui o texto falando as páginas faltando lá, se perderam na edição original da Fabricante de Terremotos. Enfim, é uma edição bem bonita. O papel também é parecido com o nosso. Como eu falei, eu não sou muito entendido de papel, mas não tem lá muita diferença. A diferença maior mesmo é o tamanho, como eu comentei. Esse eu vou continuar comprando. E conforme eu for comprando, eu vou fazendo vídeo para mostrar e comentar alguma coisa das histórias. Afinal, eu sempre gosto de falar do Barks. E é isso, então se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Como eu sempre falo,